Seja bem-vindo, bem-vinda nesse canal. O Construa-se aqui é um momento de edificação, é um momento onde a gente pega essa edificação baseado na palavra, baseado naquilo que é para construir uma vida edificante. Então eu espero que você goste desse vídeo. Esse vídeo é especificamente sobre sinais que Deus nos dá que uma bênção está chegando. Então eu quero falar um pouquinho disso com vocês, mas antes eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo, compartilhar com uma amiga, compartilhar com alguém que esteja passando um momento difícil, uma dor, talvez uma perca, com portas fechadas, desempregado, porque eu já passei por essas situações e outras, onde eu pensava que a minha vida não tinha solução. E o Senhor me disse, e o Senhor me fez entender o porquê que eu passei tudo aquilo aqui, que para hoje eu estar aqui podendo ajudar outras pessoas a passar por esses momentos. Então compartilha com alguém, porque a nossa bênção não é só para nós, é para ser compartilhada, tá bom? Então quero começar contando para vocês um pouquinho de um processo que eu passei, onde eu achei que eu tinha acabado com a minha vida. Eu pensei assim, eu vi todas as portas da minha vida fechadas, eu estava desempregada, divorciada, endividada, porque nesse divórcio eu fiquei endividada, o meu nome estava sujo, e ali eu pensei assim, nossa, a Gislaine, a engenheira, com a vida estabilizada, independente, como que eu fui me enfiar nesse problema, né? Tô falando assim bem claramente o que passou na minha cabeça naquela época. E eu cheguei a falar com o Senhor, falei assim, Senhor, eu acabei com a minha vida. Como que eu vou consertar isso tudo aqui? Só que eu pensava com uma mentalidade humana. Eu não entendia ainda que não era eu que ia mudar aquele cenário, mas que eu tinha que depositar toda a minha fé e confiança em Deus, porque Ele sim traria o novo, Ele traria o sobrenatural para minha vida. E nesse processo de muita dor, eu estava muito cansada, e eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu te entrego tudo. Mas o tudo que eu tinha era preocupação, era ansiedade, era medo, era insegurança, era tudo. Eu falei, Senhor, eu entrego. Eu não aguento mais me preocupar com isso, porque eu não vejo saída. E eu fui muito sincera com o Senhor. Foi quando o Senhor, inclusive, ele me orientou, né, a escrever a vida com Ele todos os dias, eu anotar o que eu estava passando. Então esse vídeo, por exemplo, ele veio o quê? Daquilo que eu passei, daquilo que está anotado aqui, dos sinais que Deus me deu, que Deus estava trazendo algo muito grande para minha vida. Então eu quero muito que esse vídeo te ajude. E um dos sinais era o quê? Todas as portas se fecharam para mim. Gente, todas as portas, porque assim, eu tinha pedido um casamento, eu tava endividada, eu tava sem emprego, eu tava totalmente com todas as portas fechadas. E tudo que eu tentava procurar não dava certo. E depois dessa oração, quando eu falei com o Senhor mesmo, eu falei assim, Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso de Ti, eu te entrego tudo, mas eu preciso que o Senhor me dê uma direção. E a direção que Deus me deu foi alguém me procurando e propondo a maior sociedade da minha vida. Então, a porta que se abriu era a porta mais improvável, era a porta que eu não imaginava. Mas Deus ali naquele cenário, Ele já estava trabalhando para mudar. Só que eu tinha que esperar, eu tive esse momento de espera, eu tive esse momento de dor, eu tive meses ali de silêncio, mas o Senhor estava me preparando no secreto. Segundo sinal, muito ataque na mente. Gente, eu tive ataques na mente que eu nunca tinha tido antes, onde eu pensava que eu realmente tinha acabado com a minha vida, que não tinha solução, que eu iria viver o resto da vida para pagar uma dívida, que eu não iria encontrar mais ninguém. Eu cheguei a cogitar, tipo assim, pensar, né, que tipo, nossa, eu não vou casar mais, o que eu vou fazer? Eu acabei com a minha vida, eu tenho um divórcio. E aquilo me doía muito, sabe? Porque eu chorava, e eu pensava assim, eu tenho 20 e poucos anos, olha o que eu fiz da minha vida. Então, os ataques na minha mente foram tão fortes, a ponto de eu pensar assim, que eu iria vegetar aqui na terra, que eu não queria viver essa vida. E o terceiro sinal, o Senhor me deu muitos sonhos. Não é de sonhar, porque eu não conseguia imaginar a minha vida saindo daquilo. Mas o Senhor me deu muitos sonhos específicos. O Senhor me fez sonhar com sonhos com muita chuva,
com água clara, eu sonhava andando de barco, eu sonhava o Senhor me entregando chave na mão, eu calçadas com sandálias cheias de pedras. O Senhor me deu tantos sinais que na época eu não entendia. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu olho e falo assim, Senhor, o Senhor estava o tempo todo me alertando que tinha algo muito grande chegando. E eu não acreditava, porque o cenário da minha vida ele era muito improvável. Ele era um cenário assim, que eu acredito que as poucas pessoas que soube de tudo que eu passei tinham pena, tinha dó de mim. E pensavam assim, nossa, como que a Gislaine, empresária, engenheira, independente, foi chegar nesse ponto. Mas foi onde o Senhor mais forjou a minha identidade, foi onde o Senhor mais trouxe essa consciência de intimidade e relacionamento com Ele. Quantas vezes nesse momento eu chorei aos pés do Senhor. E hoje eu tô aqui para te falar, não sei quem tá me ouvindo, mas eu gostaria que você comentasse aqui se esse vídeo chegou até você. Mas eu gostaria de te falar que se você tem passado muitos ataques na sua mente, se você tem passado, você tem tido portas fechadas, se pessoas têm afastado de você, se você tem tido sonhos sim, com carro, com sandálias, com novos caminhos, sonho de você navegando em um navio, são sinais daquilo que Deus está trazendo de novo para a sua vida. O novo de Deus, ele tem a forma dele te comunicar. E muitas vezes nós não entendemos e acabamos ficando com muito medo, chorando, angustiado. Então, hoje, se você tem passado por isso, sabe que o Senhor tem algo muito grande para te entregar. O Senhor tem algo muito especial para te entregar. E o foco do inimigo é que você não tenha acesso a isso. O foco do inimigo é que você se perca nesse caminho. O foco do inimigo é quando você vê todas as oportunidades fechadas, você tentar esmurrar alguma porta e entrar da maneira errada, sendo que não é a vontade de Deus. O esperar em Deus é você vai procurar, você vai agir, não é você ficar parado. Como eu procurei muitas coisas, mas tudo que eu procurei, as portas eram fechadas, eu estava tentando. E a porta do Senhor foi uma porta extraordinária. O Senhor, Ele me entregou a maior sociedade da minha vida, o maior faturamento. O Senhor, em um ano, me permitiu pagar as dívidas financeiras. O Senhor também me fez nesse tempo, nesse processo, conhecer o meu futuro marido, que hoje eu sou casada. Então o Senhor, Ele fez uma transformação na minha vida e Ele me deu sinais, muitos sinais que todas essas bênçãos que eu vivo hoje estavam chegando, mas que eu precisava desse processo de maturação, desse refinamento, desse tempo de espera. E sim, quando eu paro e penso, eu falo assim, nossa, eu tive muito sofrimento, foi por longo tempo, não foi rápido, porque muitas pessoas passam certas coisas rápidas, mas assim, o tempo do Senhor não é o nosso tempo, e o tempo de uma pessoa, se eu ficar olhando, comparando o processo de outra pessoa, não é o mesmo que o meu. Então, muitas vezes a gente se inspira em vidas de outras pessoas, mas não quer dizer que conosco vai ser a mesma coisa. Aconteceu comigo, durou um processo, eu tive o meu processo e talvez você tenha o seu, talvez a sua virada de chave tá aí faltando um dia, né? A minha, assim, vendo a proporção, foi muito rápida também, mas o processo de dor que eu passei foram longos meses e foi muito dolorido, mas eu sei a transformação que o Senhor me levou nesse secreto, que o Senhor me levou nesse caderninho, que o Senhor me levou nessa Bíblia. Então eu tô aqui pra te falar que os sinais que o Senhor está te mandando é para acalentar o seu coração. Foque nos sinais que o Senhor está te mostrando. Foque, comece a ter mais sensibilidade, peça a Deus discernimento para você entender os seus sonhos, para você discernir os ataques que você está tendo na sua mente. Muitas vezes os medos que você está tendo não são medos seus, é um medo que o inimigo está jogando uma seta. Então entregue essa ansiedade para o Senhor. Essa oração que eu fiz, ela me libertou, sabe? Onde eu falei, Senhor, eu te entrego tudo que eu não aguento mais.
eu não aguento mais. E ali o Senhor começou esse processo e trouxe o sobrenatural para minha vida. E é isso que eu profetizo na sua vida, que você tenha e descanse o seu coração em Deus, para que Ele faça no tempo dele, do jeito dele, para Ele, para glorificar o nome dele. E que lá, quando você tiver todas as suas bênçãos, você fala assim, foi por Deus, foi somente nele que tudo isso aconteceu, porque todas as nossas bênçãos é para glorificar o nome dele, tá? Que Deus te abençoe, que esse vídeo seja edificante na sua vida. Grande beijo!